Bom dia, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite também, né? Sejam muito bem-vindos. Essa é a quinta aula de planejamento. A gente já teve ontem, terça-feira, a nossa aula de logística. Amanhã vamos ter a aula de compras. E toda semana a gente vai fazendo essa mesma distribuição. Segunda, a gente tem live. Terça, aula de logística. Quarta, aula de planejamento. Quinta, aula de compras. Deixe seu comentário, curtidas. Comenta aí se você qual tema você gostaria que a gente trouxesse aqui para as nossas aulas, tá bom? Compartilha com os amigos e bora lá, sempre com os meus parceiros Fernando e Nadilson. Tudo bom, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele like do bem, aquela inscrição no nosso canal, na ProSupply, para chegar para mais pessoas, compartilhar com os teus amigos, né? O Marquinhos tem uma nova estratégia aí para esse processo. Aciona lá o sininho, né? Para vocês receberem a notificação e não perder nada da gente, né? As aulas, os cortes, as lives, né? Super importante para vocês. Nos ajudem aí a chegar a mais pessoas, né? É isso aí, pessoal. Hoje a nossa aula eu vou trazer S&OP. A gente já falou das estratégias de todos os níveis de planejamento em relação ao tempo de execução. A gente já falou em relação ao planejamento de demanda, planejamento de inventário, mas eu gostaria de voltar um pouquinho e a gente ter uma visão geral do processo S&OP. É um processo extremamente importante para as empresas, é extremamente crucial ter esse processo funcionando para ter toda a orquestração da empresa, o planejamento bem acurado, tá bom? Então, começando aqui, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês de algo que o Nadilson sempre traz, que é as etapas. Então aqui eu vou dividir hoje as etapas do supply, do dia a dia das empresas, em 3 etapas. Primeiro, a gente tem o source. Ok? Esse aqui é a fase de suprimento com o fornecedor. Nesse quadrado, a gente tem a visualização do que a empresa faz, o make, transporta, armazena. Então, tudo que a empresa produz e transforma aqui, tá? E aqui é a venda, um distribuidor e tudo mais, tá? Por que eu estou trazendo isso daqui? Para identificar que em cada ponto desses elos a gente tem um processo de planejamento. Então, quando a gente está nessa etapa aqui, ó, que a gente está olhando para o fornecedor, compras, fornecedor, a gente vai executar aqui um MRP, acho que eu fiz o inverso, um BCP. A gente está olhando essa etapa. Quando a gente tem aqui entre a venda e a fabricação, a gente tem o S&OP, que é Sales, venda, e Operation, operação, produção, essa etapa de produção. A gente tem um terceiro metodologia aqui de colaboração, que eu acho que faz sentido trazer hoje, que é o VMI, CRM, que são metodologias de colaborativa de capturar a demanda do cliente, tá? Vai fazer sentido ter essa introdução um pouco mais para frente. Por quê? No S&OP ele está no meio. Então a gente vai precisar direcionar o S&OP para o MRP e o PCP. E a gente vai precisar também ter essa colaboração da ponta, da venda, ali do cliente, tá bom? Boa. Um ponto
importante e por que que isso é importante também é a variabilidade. Então imagina aqui que você tem ordens, tá? Se a gente fizer um planejamento olhando aqui a parte da venda, a gente vai ver uma variabilidade relativamente controlável. Quando a gente entra na operação, essa variabilidade de ordens aumenta um pouco. E quando a gente vai para a parte do fornecedor, matéria-prima, a gente vê uma variabilidade muito maior. O que isso é chamado de efeito chicote, tá? Então, em supply, a gente chama esse efeito das pequenas variações que tenho aqui na demanda, sem mais fortes na outra ponta, é efeito chicote. E o que a gente faz no planejamento é uma mensuração desse efeito chicote e um controle de como a empresa reage dentro dessas variações. Tudo bem? Então, o S&OP ele vai trabalhar no controle dessas variações. Legal, pessoal? Muito bom, muito legal isso. Show. Então, por exemplo, na semana retrasada, quando a gente falou de planejamento de inventário, e eu fiz uma formulinha lá de o coeficiente de variação, mais lead time, mais o nível de segurança que você quer colocar, que é o nível de serviço que você quer agregar. Nada mais é do que uma forma de medir a amplitude da sua variação. Como você se cobre a essa variação, tá? Isso tem tudo a ver e faz parte aqui do que a gente vai discutir de S&OP, tá? O S&OP, eu conheço S&OP em 4 etapas. O Nadilson conhece em outras etapas, certo, Nadilson? Tem um clássico de 5, mas tanto de novo, né? Isso é... Para mim, no que eu conheço de S&OP, no que eu operacionalizo com os clientes que eu atuo, a gente tem Data Preparation, a gente tem Demand, Supply Review, Demand Review e Business Review. A única diferença quando eu falo do clássico é que a última etapa ali, ela normalmente, né, no clássico S&OP lá atrás, o S&OP tem mais de 40 anos de existência, 50 já, né? É que o Business Review ele pode ser dividido em 2. Então você tem um pré-Business Review que você envolve uma camada da companhia de tomada de decisão e de repente se a decisão não tem impactos relevantes, está definido para na quarta. Sim. Mas eventualmente se você precisa de uma tomada de decisão, deixa eu fazer uma hipótese aqui, porque o S&OP provoca essas discussões. Sim. Contratação de profissionais, aumento do efetivo, compra de equipamento, máquina, investimento, ele vai para uma outra camada de tomada de decisão no Business Review. É só isso, só. Mas conceitualmente é o que o Marquinhos falou, é que o Business Review ali ele se divide em 2. É que essa reunião ela tem diversos nomes, né? Eu já ouvi esse rito de pré-S&OP e S&OP final, né? Classicamente é isso, é o pré-S&OP. Pré-S&OP, né? Que fica dividindo realmente esse item. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente quando tem essa necessidade de divisão, tá, pessoal? Porque, na verdade, isso daqui ajuda a controlar o calendário, né? Tem empresa que vai rodar um mês ou seja, só demanda no mês. Então eu estou olhando a demanda do mês seguinte, 2 meses seguinte para frente. Depois, termino todo mês, vou para o supply, ou seja, o meu ciclo S&OP tem 2 meses. Tem empresa que vai fazer isso daqui em 1 semana, isso daqui em 1 semana, isso daqui nas últimas 2 semanas. Então,
vai depender muito da dificuldade, complexidade que você tem na sua empresa, tá? Esse calendário, normalmente, ele é muito, muito, muito afetado, e nas empresas que eu vejo ele é quase que 100%, uma unanimidade, afetado pela dificuldade de construção do modelo, de construção dos cálculos, construção das informações. E também, assim, uma boa parte afetado pelas necessidades de confirmação. Então, por exemplo, eu gero um plano de produção, mas eu preciso que a área de materiais me confirme, eu preciso que a área de qualidade me confirme. Normalmente, as outras áreas, quando elas não estão muito próximas, elas vão afetar diretamente. Se você precisa que elas confirmem o seu plano, elas vão afetar diretamente, porque elas vão colocar um prazo que seja factível para elas analisarem, tratarem. Então, como que a gente consegue ir reduzindo esse tempo de calendário? Com ferramenta, né? Ferramentas e processo que aproxime as diferentes áreas de decisão. O processo S&OP, como um todo, todas as etapas dele, a gente vai ver que ele é um processo de conciliações. Então, a gente precisa conciliar as necessidades de marketing com a equipe de vendas, a gente precisa conciliar a necessidade de produção com materiais, com qualidade, a gente precisa conciliar todos esses outros planos com a necessidade do negócio, né? Então, a gente vai conciliando áreas, tá? Então, o princípio inicial do S&OP, pelo nome, a gente já vê, é Sales and Operation. Não é só porque eu estou pegando a venda e pegando a operação e juntando, não. É porque você faz uma conciliação entre vendas e operação. Vendas quer vender e quer ter material. Operação quer produzir, mas não tem tudo que produzir ou tudo que a venda está pedindo. Então a gente precisa conciliar, olha, vou produzir, vou fazer, como que eu vou fazer a sua necessidade aqui, mas eu tenho essa dor, tenho essa dificuldade, e é essa colaboração entre as áreas que faz um bom plano. E eu não posso ter um inventário de tudo, eu não posso ter estoque de tudo, porque isso compromete o caixa da companhia. Então no final do dia, né, o Marquinhos usou a palavra conciliação. É exatamente isso. E lá na época do mestrado a gente chegou na conclusão que o planejamento de vendas e operações, né, o S&OP, ele é um grande acordo. Um grande acordo entre o processo de vendas e o processo das operações, né? Porque finanças tem um papel fundamental nessa história também, né? Porque o que você planejar vai afetar caixa, vai afetar resultado e tudo mais. Isso. E o que é interessante olhar também é que, de acordo com a empresa, supply, operações ou comercial tem mais força. Entendeu? Então, se for uma empresa de bens de consumo normal, em geral, comercial tem muita força ali. Sim. Entendeu? Mesmo com o S&OP, tem muita força de barganha no S&OP. Tá? Agora, quando você pega outras indústrias, sei lá, estou pensando aqui, mineração, petrolífera, siderúrgicas algumas, operações têm muito mais força, mais força do que comercial, cara. Sim. Entendeu? É o que é. Então, tipo, roda S&OP, roda. Mas você vê claramente que as forças ali dentro são distantes, tá? Sim. Porque você tem como é que vamos chamar? Você tem uma situação, um constraint, né, no processo que ele não é removível ou nem é interessante remover. Verdade. Por exemplo, os monopólios. Ou onde o Fernando fala muito de cluster, né? Eu acho muito legal esse conceito. Onde você tem mercados que tem poucos players ali. A demanda é maior do que quando você consegue produzir. Pronto. Putz, cara. O comercial tem pouca força no negócio e operações tem muita força na S&OP. E cai de novo na lei da demanda e oferta, né? A oferta é menor que a demanda.
Então, essa análise política que o Fernando traz é muito interessante se você é um planejador. Você entender onde estão as forças atuantes da sua empresa. Porque você vai direcionando as suas ações para a necessidade dessas forças e ajustando para que fique um mix bom, entendeu? Conversando direitinho, todo mundo se dá bem. E como, assim, tem empresas que você vai ver assim, do nada aparece um cara de finanças aqui e custos. Por quê? O caixa da empresa, ou a diretoria financeira é tão forte, tem questões tão importantes para a empresa, que esse cara participa de tudo. Entendeu? O Business Review aí, ó. E esse Business Review, o financeiro tende a ser o dono, né? Então, antes da gente entrar em cada etapa... Porque, tipo, não, assim, vai lá. Eu lembro, sei lá, imagina que, cara, quem fez faculdade aí, a gente usava software para fazer aquelas otimizações com pastelaria, lembra? Cara, tinha um exercício clássico lá quando fazia faculdade, que era, putz, tem uma pastelaria, tem tantos disso, tantos daquilo, o que você vai produzir? Para maximizar seu lucro. Sim. Com aqueles recursos escassos e tal. É basicamente isso o S&OP, entendeu? Ele vai querer otimizar ou maximizar o seu faturamento, dado o grupo de restrições que você tem ali, né? É isso aí. E aí entra a discussão das forças, né? Vendas, o que quer? Quer vender isso, tudo. E quando ele tem uma oportunidade de venda, ele vai falar, pô, preciso entregar em 15 dias. Mas, amigo, é isso. É isso aí. É isso aí. Boa. Antes da gente entrar nas etapas, eu vou só colocar um quadradinho aqui, tá? Eu já mencionei, mas é importante reforçar. Esse quadradão aqui que eu coloquei em cima do processo S&OP é o nosso budget, ou orçamento anual. Sim. As revisões de S&OP são sempre contra esse budget e esse orçamento anual. Sim. Então ele é o grande guia que a gente vai operacionalizar o nosso S&OP mensalmente. Então, olhando aqui sempre, a gente vai falar assim, cara, tá bom, meu plano de vendas, ele mudou. Ele está acima ou está abaixo do meu orçamento anual? Se ele estiver acima, vou precisar de aprovação, porque tem um custo vender mais. Sim. Eu vou mexer no orçamento de todas as áreas. Se ele está abaixo, também tem menos faturamento. O custo já tem um monte de custos ali já definidos. Preciso cobrir. Então, o orçamento ele é muito importante. Normalmente, o que eu vejo as empresas fazendo é pegando o planejamento S&OP ali de outubro, novembro, depende da empresa, janeiro, né? E falando assim, cara, esse daqui é o orçamento. Então, aquele S&OP daquele mês específico, ele é o nosso orçamento e é com ele que a gente vai tocar o resto dos próximos 12 meses. E nessa interação, a gente acaba desenvolvendo revisões do orçamento. E, assim, tem empresas que têm um calendário de 3 meses eu revisito esse orçamento. Então eu guardo aquele oficial que foi para saber quão longe ou distante a gente está, mas eu aprovo com todas as diretorias da empresa um novo orçamento, uma nova revisão, ajustes que não varia muito, tá? Mas você consegue fazer pequenos ajustes ali, vendi um pouco mais desse SKU, agora eu vou para esse e outro, e faço um balanço entre diferentes SKUs, tá? Mas é isso, o orçamento ele vai sempre sendo um baseline, uma linha de base para a gente poder direcionar as etapas do S&OP, tá bom? Perfeito. Quando a gente vem aqui em Data Preparation, esse Data Preparation eu gosto muito, tem gente que tira ele como um processo, já coloca ele junto com demanda.
eu gosto muito de trazer ele, porque, de fato, a grande dificuldade, o grande ponto de que vai consumir mais tempo do SNOP é os dados. Então, qual estoque eu trago para considerar? Sim. E eu vou te falar, e isso é crítico, né, Marquinhos? Porque, tipo, sei lá, eu já participei de alguns processos disso daí, que não tinha um data preparation maduro ou com lead time, tá? E você fazia as outras etapas, só que, tipo, mais de uma vez, você fez tudo isso daí, putz, lá na frente você fica, cara, o dado não tá legal, a planilha tá corrompida, manusear erroneamente a planilha, entendeu? Então, eu falo assim, cara, você tá tomando decisões em cima de números que não são fidedignos, entendeu? É isso aí. Então isso é hiper crítico, cara. Não tem jeito. No meu trabalho lá de mestrado de SNOP, a gente estudou 14 fatores de sucesso da SNOP. Um dos mais importantes, que na análise estatística deu alta, disponibilidade dos dados e a acuracidade dos dados. Isso é hiper crítico, cara. Dados é... E aí, tipo, acho que um ponto é como você, tipo, a validação desses dados, como você ficando safo, acho que é a palavra, tá? Pra você fazendo um monte de prova real ali, pra falar assim, cara, tá bom, achando que isso daqui tem alguma coisa errada, entendeu? Eu sei que eu já tomei muita porrada por isso aí, por errar nisso daí também, cara, entendeu? Então, você vai ficando esperto e fala assim, cara, isso daqui é um tópico Aprende pela dor, né? Pela dor, cara. Hiper crítico, cara. Porque se tiver enviesado... Não, e tem vezes que fala assim, cara, pedir pro cara, porque da área tal, o cara te mandou o arquivo. Cara, mas o arquivo dele tá com todo... Mas tá errado, cara. Entendeu? E você vai ter que encontrar formas ali de validar pelo seu histórico, entendeu? Que o dado dele tá errado e provar pra ele que tá errado, entendeu? Cara, pra você ter uma ideia de como dados é importante. Eu, normalmente, nos projetos, a gente trabalha implementando um sistema de planejamento. Eu, normalmente, nos projetos, eu coloco 2 níveis de análise de dados. Os clientes normalmente falam assim, porra, Marcos, mas por que 2? Faz um só, vamos unir. Eu falo, cara, isso daqui é o calcanhar de Aquiles de qualquer planejamento. E mesmo fazendo 2, cara, a gente roda lá uma otimização, roda um estatístico, a gente descobre que tem uma porrada de erro. Porque o problema de dados é que o erro mora no detalhe, entendeu? O grosso, tá faltando versão de produção, tá faltando cliente. Isso daí é fácil, galera. O problema é assim, tá faltando, mas eu errei 0,01 numa taxa de velocidade, por exemplo, porra, já vai estourar capacidade, já vai estourar tudo, você não vai atender demanda, é foda. Dados é o principal. Existem mercados maduros, né? E é inevitável falar, por exemplo, da indústria automotiva, da indústria de linha branca, que está chegando no nível da indústria automotiva. Mas na indústria automotiva, por exemplo, você chega num nível tão granular da coisa, tão específico da coisa, que você conhece a capacidade do teu cliente, você sabe qual é a sua participação no produto dele, falando de carro, montagem de carro, blá, 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 que quando chega o EDI da montadora, se você tem tanta experiência naquilo que você bate o olho e fala assim, a demanda está errada. E você volta e fala com a montadora e fala o seguinte, cara, você está me pedindo XYZ nas semanas ABCD. Você pode ver isso aí? O cara vai, olha e volta. Cara, você estava certo. Mas por quê? É um mercado que entendeu o efeito chicote muito bem, né? Muito bem, muito bem. Então ele sabe, e é um mercado super difícil pela demanda que você tem aqui. Exato. Se o governo mudou um imposto aqui, se você teve mudou tudo. Um fornecedor, um competidor diferente, colocando qualquer versãozinha diferente aqui na sua força de vendas, isso gera um impacto gigantesco na outra ponta. Sim. Então, o efeito chicote aqui, eles já entenderam que a diferenciação desse setor é na rede. E a diferenciação que eles vão conseguir gerar tá dentro do efeito chicote. É isso aí. Né? Então vocês verem que esse conceito parece simples, mas ele é fundamental para guiar um setor inteiro. Exato. Né? Mas se a gente for pensar,
são poucos segmentos que rodam isso pensando em cadeia, cara, entendeu? Se for bem realista. É verdade, né? Sim, poucos. É verdade, né, Fernando? Isso é um ponto fantástico, porque assim, quando você vai indo, você vai movimentando e entendendo outros mercados, cara... Não roda como cadeia, cara. Pouca gente fala de efeito chicote. Mas eu acho que a dificuldade nesse... Tá certíssimo. Não, total. A dificuldade nesse, por exemplo, outros mercados, é porque a gente vê, por exemplo, os fornecedores de montadora, né, da automotivo, eles só atendem automotivo. E aí você consegue criar um cluster de automotivo muito interessante. Agora, por exemplo, quando a gente vai para farma, tem uma diversidade maior de materiais. Tem alguns, por exemplo, se a gente vai para ampolas, eu estava tentando lembrar o nome da palavra, ampolas, você tem um mercado super direcionado. Mas quando você vai para a parte mais química do negócio, filtro, insumos ali de químicos mesmo do farma, ele já vai atender diversas indústrias, entendeu? Eu acho que tem isso, e tem um outro ponto na minha cabeça também, cara, que é o tipo do contrato que você faz, cara. Também. Entendeu? Então, os contratos que você deve ter lá no automotivo, cara, devem ser contratos gigantescos. Então, de longo prazo. Quando fala gigantesco, de 24 meses, não sei, 36 meses. Não, sei lá, quando a montadora define uma plataforma, né, um modelo, uma plataforma, e você ganhou, você foi nomeado para ser fornecedor, seja com... PPAP, aquele negócio todo lá. 8 anos é uma plataforma. Sei lá, se você for 100% ou 70% do fornecimento, vamos dizer, cara, se você não fizer nenhuma bobagem e for economicamente viável, você vai fornecer pela vida inteira do... Mas é contrato isso, né? E é contrato. Tá? É contrato. Lógico que tem uma cláusula... Mas a plataforma não dura 8 anos? Tem plataforma que dura 20. Caraca, pra mim a minha ideia é que era 8 anos o mínimo de uma plataforma. Não, pensa assim, o que a montadora vai fazendo? A gente chama de facelift. Ela vai mudando a cara do carro, mas a plataforma é a mesma. Fica similar. Caraca, eu sempre penso isso quando eu vou comprar carro, por exemplo. O carro ele lançou 2 anos depois, ele vai ter uma principal ali, mudou um farolzinho, mudou uma lanterna. É o facelift. Em 4 anos ele tem uma transformação um pouquinho maior, né? Que daí você vê umas curvas diferentes no carro. Em 8 anos você vê uma mudança bem interessante. Às vezes não, às vezes a plataforma é a mesma. E mais que isso, né? Eu não sei se eu tô um pouco afastado da indústria automotiva nos últimos anos, mas até onde eu sei, por exemplo, Onix e Tracker. São o mesmo carro. É a mesma coisa. É a mesma plataforma. Entendeu? Lógico, tem peças específicas e tal. Era assim, né? O EcoSport e o Fiesta era o mesmo. Então, assim, isso é normal. Eu acho que é por isso que tem a colaboração na cadeia, cara. Entendeu? Em outros segmentos, você não tem essa dependência mútua longa. Não. Então, o que eu vejo, sei lá, em alguns segmentos, varejo fármaco, varejo têxtil, varejo de beauty care, por exemplo, a Nielsen está entrando forte nisso. Caraca. Entendeu? A Nielsen é muito forte em varejo alimentar. Sim. E ela está entrando forte no beauty care, que é produtos de beleza, coisa do tipo, e no farmacêutico. Então, tipo, não tem essa colaboração da indústria com o varejo, tá? Mas você compra essa informação com a Nielsen. Sim. Entendeu? Então, tipo, eu acabo sabendo como tá a demanda, se tá crescendo, tipo, mas eu compro a informação, eu pago por isso, para entender o efeito chicote, cara. A indústria automotiva, qual que é o problema? As margens são, cara, extremamente apertadas. Você tem escala, você tem muita escala, uma escala absurda, né? Só pensar, mesmo o Brasil, que é um mercado, né, de 2 mil, não sei, acho que nem chega a 3 milhões de veículos por ano, já chegou um dia a 3,5, mas acho que não está nesse patamar. É um puta de uma escala, é uma grande escala. Só que onde é que está o problema? O lucro operacional, a autopeça que funciona feito um relógio, amadurecer o seu mercado, ela faz ali de 8 a 10% de lucro operacional.
Caraca. Então, assim, ó. E para o setor é muito alto, né? E a montadora aperta. Aperta. É verdade. Então, essa parte aqui do Data Preparation vai capturar todas essas informações. Da Nielsen, normalmente a Nielsen, esse centros de pesquisa de gôndola, pessoal, eles vão pegar ali sempre um M-2, tá? Ou seja, estou sempre olhando 2 meses para trás. Normalmente é isso. No máximo que chega ali esses centros de pesquisa, M-1, né? Então, toda a parte de estoque, toda a parte de vendas, a estrutura de materiais, a estrutura de cliente, mudou canal, criou canal, novos produtos, toda essa gestão a gente faz no Data Preparation, tá? Eu também gosto de colocar aqui no Data Preparation, nos projetos, algumas etapas que podem ser automatizadas com ferramentas. Automatizadas, por exemplo, com Excel, automatizadas com seu ERP, automatizadas com uma ferramenta de planejamento, que é o ABC, que a gente já falou semana passada da importância. Então, toda a segmentação já executa aqui no Data Preparation. E também o estatístico. Mas estatístico não é demanda? Sim, mas o estatístico tem muita automação que é possível fazer com dados, né? Então, separa e gera um plano de demanda estatística primeiro, e esse daqui vai ser o baseline já input para o Demand Review, tá? Já no Demand Review, a gente tem diversas oportunidades aqui. Demand Review, revisão de demanda, né? A ideia é que a gente saia entre o plano de demanda e saia um PV, né? Plano de vendas. Isso. Qual que é a ideia? Entra aqui com um baseline, pode ser o estatístico, se tiver estatístico, pode ser o orçamento, pode ser uma revisão do planejador. Então, eu não tenho estatístico, mas eu tenho aqui um planejador de demanda que ele olha, ele já faz uma previsão olhando os últimos 3 meses. Ou não, esse planejador ele já faz um estatístico básico, que é uma média móvel. Então, vendi 1.000 mês passado, vou vender 1.000 esse mês também. Esse é o meu baseline, tem que manter. Então, no Demand Review, a gente já começa a desenvolver visões de colaboração de áreas. Então, aqui é a primeira etapa em que a gente começa a ter resoluções de conflitos, tá? Dentro do SNOP. Conflitos entre a estrutura organizacional comercial, primeiro ponto. Então, esse aqui a gente traz mesmo, tá, pessoal? A equipe comercial de traders, de exportação, a gente traz eles aqui para participar dessa colaboração. Tá? Áreas paralelas, por exemplo, marketing, também pode participar desse processo. Então, tem empresas em que o marketing é uma importante alavanca de vendas. Tem empresas que nem tanto. Mas tem empresas que o marketing ele é tão estruturado que eu já sei o efeito das minhas campanhas no meu plano de vendas. Sim. Então, a gente traz o marketing e fala assim, cara, onde você vai colocar o orçamento agora? Entendeu? Às vezes você tem empresas que elas são tão bem estruturadas, né, tão maduras, o Marquinhos está falando do marketing, mas tem a figura lá do gerente de produto, ou do gestor de produto, seja gerente, diretor, sei lá. O que é esse cara? Esse cara é um cara que está pensando o produto. Sim. Ele não é o engenheiro de produto e ele não é vendas. Ele é o cara que pensa o produto. Quanto tempo, se esse produto vai viver, quanto vai substituir quem, ou ele é complementar. Eu ia trazer esse próximo tópico. Obrigado pela introdução. Perdão. Mas o PLM, né, Product Life Cycle Management, a vida do produto é com esse cara. E esse cara, que é o gerente de produto, a área de produto, ele é também um importante ator aqui no entradas e saídas de materiais, de novos produtos para venda, né? Então, ele vai medir, olha, esses produtos eu tô descendo, eu deveria estar descendo, você tá apontando para cima, cara, mas você deveria estar apontando já para baixo. Eu tô tirando ele e eu vou colocar outro produto. Então,
empresas que têm essa área de produto bem estabelecida, ele vai fazer esse controle de portfólio muito legal. E essa informação é super rica para trazer para dentro do S&OP. Por quê? Eu vou precisar fazer um equilíbrio. Então imagina aqui que você tem sua venda, tá? Um produto, ele normalmente tem uma curva mais ou menos assim. Então aqui é o ápice de vendas e aqui é o declínio já de saída de mercado. Quando entra em declínio e saída de mercado, eu já tenho um novo produto aqui que vai entrar em ápice. Então normalmente são produtos similares que vão se sobrepondo e a gente vai ter que fazer a nossa dificuldade em supply é fazer a entrada e saída desses materiais. Imagina, eu fico imaginando muito o lançamento, por exemplo, da Apple, que a partir do dia 22 já não se vende mais nada do produto antigo. Cara, imagina como é complicado você desabastecer todas as lojas, você fazer esse plano de vendas. Eu falo, caraca, deve ser muito legal participar dessa operação. Porque a partir desse dia, não existe esse produto aqui. Então, essa linha começa a nascer aqui. Você tem um pico extremo, e é assim que eu imagino que seja, tá? Esse aqui para de existir, você tem um pico extremo de vendas e logo uma baixa também contínua, até um novo lançamento que você tem um pico extremo de vendas e uma baixa contínua. Nesse mercado aí, né, e vários mercados, a gestão da mudança é fundamental, né? Porque vocês, sei lá, a Apple a cada 2 anos, eu não sei. Acaba um ano. A cada 1 ano, né? Um ano. Imagina para você fazer o processo de mudança, gestão de mudança. É óbvio que da mudança da plataforma X para Y, eles não mudam tudo, mudam algumas coisas, né? Então carrega muito da plataforma anterior, mas aonde a mudança impacta, como é que você faz essa gestão? Para não ter obsolescência, por exemplo. Exato. Porque eu fico imaginando o que eles fazem com aquele estoque remanescente. Eu sei que vem para mercados, por exemplo, que a gente vê lojas no Instagram ali vendendo iPhone na caixa 1 ano, 2 anos depois do lançamento dele. De onde que vem? Vem dessa distribuição que eles fazem. Mas, cara, interessante, né? É que tem item, né, que a gente chama na gestão de mudança, né, que nós do Supply Chain a gente chama de running change, né? Aquilo que dá para mudar enquanto você faz. E tem aquelas que são mandatórias, você não tem como. Você tem que trocar. Senão não vai permitir o lançamento. Então, esses caras são os mais complexos, né? E além da figura do cara de produto, do cara de marketing, nesse processo específico, no refinamento disso aí, tem uma figura dentro principalmente na indústria eletroeletrônica, eu não sei se, acho que na indústria farmacêutica também não tem experiência, a figura do NPI, né? Do cara que introduz o novo produto no processo. Em Pharma tem muito forte isso, porque em Pharma precisa validar as linhas de produção. Então a área de desenvolvimento de produto é super forte em Pharma, porque eles são os donos das receitas validadas, entendeu? Então, e normalmente em Pharma isso acontece de 2 formas. Mercadológica, então você, acho que você que trouxe, né? Mercadotécnica ali, e tem a mercadotécnica, tem a parte legal, né? E os novos desenvolvimentos. Então são 3 frentes de forças que vai direcionar e a área de novos produtos que guia. Muito legal. Então, pessoal, esse é o plano de vendas. Vai colaborar entre as áreas que fazem sentido aqui, tá? A gente mencionou 3, mas tem indústrias que vai ter área de finanças aqui participando também, porque às vezes eu estou olhando um produto que é muito make to order e o meu principal cliente perdeu o crédito, então isso precisa voltar. Então, quando essas características de quem participa ou não é muito da indústria que você está inserido, tá? O importante é deixar aberto para que essa colaboração aconteça. Essa colaboração na segunda aula de planejamento,
eu falei sobre os tipos de colaboração, que é building block, alavancas, paralelo, contínuo, hierárquico. Então são diversos tipos que cada indústria pode identificar qual é a melhor forma, tá? Então, com esse plano de vendas determinado, normalmente esse plano de vendas ele vem aqui de um mês, né? M1 a, vamos dizer, M12, 18. Ou algumas indústrias M24. Depende da capacidade de geração desse plano e também da característica dos seus materiais. O que vai determinar aqui se normalmente esse período, uma parte é colaborativo e outra parte é quantitativo, ou seja, estatístico, tá? Isso que vai determinar a capacidade das áreas que vão participar de realizar essa previsão, essa colaboração, tá? Perfeito. Avançando aqui um pouco mais, a gente tem supply. Supply, basicamente a gente precisa olhar para 3 grandes capacidades. Capacidade de materiais, então tenho matéria-prima, não tenho, minha política de inventário. Então a política, com um plano de demanda eu consigo gerar a minha política de inventário. Então eu vou olhar materiais, a disponibilidade dos materiais, eu vou olhar a minha capacidade aqui e vamos olhar então, materiais, capacidade e transporte, tá? Distribuição da logística entre armazéns, entre planta e distribuidores, tá, pessoal? Com essas 3 visões, a gente consegue gerar um plano restrito. Então aqui a gente recebeu o plano irrestrito, né? Irrestrito de demanda. Aqui a gente consegue gerar cenários. E o ideal dentro do plano de supply, e por isso que fica mais complexo, é gerar cenários. Olha, eu posso focar nas linhas de produto X, eu posso focar nas linhas de produto Y, posso focar em alto volume, posso focar em tais materiais. Então, quanto mais cenários vocês conseguirem desenvolver em supply, mais rico vai ser a próxima etapa, que é o Business Review, que é a revisão da diretoria, da gestão, de qual cenário a empresa quer assumir, né? Por isso que normalmente a gente tem uma etapa prévia aqui de direcionamento com a gestão entre o planejador de demanda, a gestão do planejamento de supply, para ver assim, cara, tá faltando alguma coisa, tá indo, tá nessa essa direção que a gente precisa. Feito os planos de supply, com base na política de inventário, com base na demanda irrestrita, a gente gera possibilidades de restrições, tá? Possibilidade de fabricação. Aqui em Business Review, já avançando um pouco mais, a gente tem uma etapa que quem é que eu vou atender? Qual margem esses cenários vão me trazer? Então, é mais uma visão executiva prévia que a gente gera de, cara, tá bom, tá atendendo, tá alinhado com o meu orçamento, o que eu posso impulsionar com a gestão de necessidades, qual são os gaps que foram identificados ali dos planejamentos, né? Porque pode ter revisão de demanda também. Então aqui dentro, a partir desse pré-consenso, pré-CNOP, a gente gera revisões de demanda, revisões de supply. Então as áreas precisam se juntar muito nessa etapa para realizar essas revisões de demanda e de supply, revisões desses planos que foram desenvolvidos, tá? Então eu vou ajustar a demanda, por exemplo, isso normalmente acontece muito ajuste quando eu estou muito fora do orçamento, tá? Ou quando eu tenho, por exemplo, uma restrição muito forte, inesperada de materiais críticos. Então, isso vai exigir uma revisão muito acurada aqui.
E normalmente essa etapa, né, o pré-SNOP, a gente está olhando para volumes, mas também já começa a ter uma visão financeira de margem. Então, eu já sei que eu não vou conseguir atender toda a demanda, e aqui eu já vou direcionando qual demanda eu vou atender e qual não, com base nos materiais, na produção que foi gerada. Tá? E, então, depois dessa revisão, né, a gente faz o SNOP final. Esse SNOP final, a gente já olha indicadores do planejamento, então acuracidade, desvios, né, que a gente teve entre os planejamentos anteriores, direciona ações para corrigir esses desvios nos próximos planejamentos, né, e também valida o plano oficial de demanda consensado e o plano oficial de supply consensado, tá? Então, já com a demanda restrita, tá? Restrita, já com as necessidades de compras, então aqui eu já sei quanto eu vou gastar, aqui eu já sei quanto que de ordens planejadas, né, de produção eu vou gerar. Aqui a gente já sabe quanto de transporte eu vou ter, quanto de posicionamento de inventário, qual o risco da minha cadeia que eu estou assumindo de desabastecimento. Eu já sei o que vai faltar. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu lembro na faculdade eu tinha um professor que ele era diretor da Sabesp, né? Então, teve em São Paulo, lá para 2014, teve uma seca muito forte. Fala, pô, professor, você fala de planejamento, fala de coisas aqui e você não conseguiu prever. Falou assim, Marcos, daqui a gente já avisou pro governo 4 anos antes. Então você já sabe que vai faltar. Agora a questão vale a pena comunicar certas pessoas ou não? Então é interessante a gente saber que aqui, nessa etapa, com essa visão, a gente já consegue prever os desabastecimentos também, os riscos de imagem que a gente pode gerar para a empresa. Tá bom? Perfeito. Muito bom. Excelente. Belíssima revisão, né? Ficou claro ali, né? Tipo, foi objetivo ali, mas conseguiu entender com profundidade ali. E acho que o grande ponto muitas empresas de quem está assistindo a gente não tem o SNOP rodando. Não tem. Certo? Como que alguém que trabalha com planejamento, tá? Pode pegar esse racional que você acabou de explicar, Marquinhos, e aplicar lá de forma embrionária, entendeu? Sim. Olha, os dados, tomar uma atenção especial com os dados, tratar os dados, validar os dados, dados de previsão de demanda, como pegar isso, dados históricos, revisitar, pegar a informação do produto, ciclo de vida. Cara, se começar a fazer isso daí, já vai trazer um ganho gigantesco, mesmo sem tecnologia, entendeu? Sim. Só estabelecendo um processo mais maduro, que com o tempo vai ficar mais maduro, né? É isso aí. Porque o início, né? Então, e é muito interessante isso que você traz, acho que vale a pena até a gente reforçar numa aula só falando sobre maturidade. Por quê? Essa primeira maturidade aqui, maturidade 0, vamos colocar, então imagina que aqui é uma escala de 0 a 6, tá? 5, 6 níveis. Eu não tenho processo. Então, estou desorganizado em relação ao processo. Aqui eu já começo a ter a dinâmica do processo, mas para atender o curtíssimo prazo. Aqui eu já começo a atender a demanda do curtíssimo e médio prazo e olhando para fora da empresa, falando com o fornecedor, falando com o cliente, para ajudar no meu planejamento. Aqui eu já olho para fora, olho para dentro. Além do processo definido, eu consigo ter ferramentas de apoio à automatização de algumas etapas. E aqui, né, vamos dizer assim, eu não lembro se era 5 ou se era 6 níveis, mas aqui eu já tenho
as engrenagens, mais pessoas participando, uma visão financeira, dentro e fora, estou olhando para um contexto global da empresa. Todo mundo gostaria de estar aqui, mas, cara, se você entender que você está nesse início, que tem, sim, um caminho para percorrer para o próximo, para o outro, é muito mais fácil direcionando esforços no que você precisa fazer. Por isso que eu quero trazer para vocês, pessoal, essa dinâmica das maturidades do planejamento, tá? E a minha última colaboração aqui, né, se aqui possível, algumas empresas que já possuem ou que estão entrando no modelo de S&OP, não é incomum o pessoal confundir o S&OP com o plano mestre de produção. Sim. Né? O Marquinhos já explicou numa das aulas, acho que foi na primeira ou na segunda, sobre os níveis estratégicos, táticos e operacionais do planejamento. Né? Planejamento mestre de produção, como o próprio nome diz, é um planejamento mestre de produção. O plano de produção não é necessariamente o plano de vendas. Na verdade, não é. Isso. E aqui nós estamos falando da venda. E, consequentemente, vai desdobrar para um plano de produção, um plano mestre de produção. Então, só para não confundir as coisas, são coisas distintas. E aqui a ideia foi mostrar que acontece em momentos distintos também. Né? Então, é muito importante você ter essa claridade das etapas que precisam ser feitas, do calendário de planejamento. Eu não abri um pouco do calendário, mas em que dia do mês eu vou executar cada coisa, né? Isso se torna um compromisso e aí você consegue operacionalizar, tá bom? Pessoal, deixa aqui seus comentários, dificuldades que vocês estão tendo para implementar o S&OP. A ideia na próxima segunda, a gente tenha uma live onde a gente vai poder trazer respostas para essas questões, tá? E ajudando vocês numa consultoria online, né? Essa é a ideia da próxima live, tá bom? Curte aqui, se inscreva e até a próxima aula. Valeu! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.